O Comando Vermelho e o PCC se juntaram hoje a mais de 90 grupos que os Estados Unidos consideram como organizações terroristas estrangeiras. Você já está vendo aqui comigo no estúdio a editora de internacional, Jéssica Petrovna, para nos trazer mais detalhes e informações. Isso é nos mais variados países do mundo, não, Jéssica? Boa tarde. Boa tarde, Yuri. Boa tarde para você que nos acompanha. É isso mesmo, Yuri. Essa classificação como organização terrorista estrangeira, FTO, da sigla em inglês, permite que os Estados Unidos bloqueiem ativos dessas organizações, também proíbe qualquer tipo de transação. Essas organizações são incluídas também naquela lista de sanções do Departamento do Tesouro americano e, com isso, o PCC e o Comando Vermelho se juntam a organizações como o Hamas, como o Hezbollah. Nós preparamos um mapa, Yuri, que mostra um pouco onde que estão essas organizações classificadas pelos Estados Unidos como terroristas. Então, aqui, por exemplo, nós temos a Al-Qaeda, o Estado Islâmico, o Hezbollah, o Hamas, a Jihad Islâmica, o Boko Haram, que são os insurgentes lá na Nigéria, que são responsáveis por uma série de atentados lá na Nigéria. Agora, Yuri, pensando em governo Trump, é importante a gente olhar para esse lado do mapa aqui. Logo no começo do seu segundo mandato, Donald Trump classificou uma série de cartéis e organizações criminosas da América Latina, então cartéis mexicanos, também o MS-13, que é uma organização lá dos Estados Unidos mais ligada a imigrantes da América Central. O Trem de Aragua da Venezuela também foi designado como terrorista ainda no comecinho do segundo mandato de Donald Trump. Depois, Yuri, ele passou a incluir também o Clã del Golfo da Colômbia, o suposto cartel de Los Soles da Venezuela, e aqui eu digo suposto porque o cartel de Los Soles não é uma organização criminosa propriamente dita, como é o PCC, como é o Comando Vermelho, que tem uma estrutura de poder, que disputa território, mas sim uma forma de se referir à corrupção e aos vínculos das Forças Armadas venezuelanas com essas organizações criminosas. Então, desde o início do seu mandato, Yuri, do seu novo mandato, o Trump tem aumentado a pressão sobre essas organizações criminosas da América Latina. É uma política do Donald Trump focar mais na América Latina. E então, dentro desse contexto de se voltar mais para a América Latina, ele tem classificado essas organizações, essas gangues, como terrorista. E é nesse contexto que se insere a classificação do PCC e do Comando Vermelho. E aí, Yuri, aqui no caso do México, por exemplo, são seis cartéis classificados como terroristas pelos Estados Unidos. Isso tem causado atritos com o governo da presidente Claudia Sheinbaum, tem aumentado a pressão sobre o governo mexicano, inclusive com operações secretas da CIA. A CNN revelou que a CIA estaria ligada a assassinatos de supostos membros desses cartéis dentro do território mexicano. Então, o PCC e o Comando Vermelho se juntam a esses cartéis da América Latina sob pressão do Donald Trump. E esse mapa é muito interessante porque deixa, para a nossa perspectiva, muito visível, como no Oriente Médio, mesmo na África com Boko Haram, são de fato organizações que sabemos ali de como eles têm ideologia ali além das suas questões ou têm bandeiras políticas carregando. E quando aqui na América Latina fica muito mais evidente esta relação com o tráfico de drogas e com o crime propriamente dito. Jéssica Petrovna, muito obrigado aqui pela sua colaboração conosco e nos dá assunto para trazer de volta, como prometido, Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Manhota, quero pegar esse gancho aqui do mapa que a Jéssica nos mostrou, que ajuda ali a entender bem nesta postura do governo Donald Trump e pedir a sua avaliação se já é possível se medir os impactos desta classificação de PCC e Comando Vermelho pelos Estados Unidos como terroristas, principalmente na relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos. Pois é, Yuri, uma ilustração bastante útil e importante, né? Porque esse é um debate que acabou virando alvo da polarização política aqui no nosso país, mas eu diria que a sua complexidade pede que, como diria o ditado popular, a gente precisa colocar essa bola no chão, né? Muita calma nessa hora, vamos colocar a bola no chão. Você trouxe um ponto muito interessante que tem a ver com o próprio conceito de terrorismo, né?
Isso significa, na prática, redefinir, Yuri, pelos Estados Unidos o que a gente usualmente assume como terrorismo, não só nas leis internas de vários países, do Brasil inclusive, mas também do ponto de vista do que é comum senso internacional, né, pactuado no âmbito do direito e tudo mais, porque o terrorismo, do ponto de vista conceitual, estrito sensu, ele tem a ver com o uso de violência para produzir medo e pressionar governos ou sociedades para objetivos políticos ou ideológicos. É por isso que a gente olha para esse mapa e, em alguns casos, né, é indiscutível a classificação de certos grupos. Em outros, como é o caso do PCC e do Comando Vermelho, essas definições elas são um pouco mais, digamos, tênues, acinzentadas, porque, em tese, a motivação, a origem dessas organizações não é predominantemente essa que tem a ver com terrorismo, então são outras coisas, né? Então, voltando aqui à sua questão, eu diria que nesse curto prazo, o que a gente tem num primeiro momento é de fato uma discussão conceitual sobre, afinal de contas, o que é que significa terrorismo, afinal, essa definição ela pode reorientar legislações no Brasil e no mundo, isso não é pouca coisa, quer dizer, abre um flanco para que a gente possa enquadrar outras modalidades de crime dentro dessa esfera, e isso não é menos importante. E do ponto de vista muito prático, a gente está falando da facilitação de bloqueio de ativos, como a Jéssica acabou de nos lembrar, além de modalidades ampliadas de rastreamento de financiamento internacional, né, todo o rastreamento financeiro internacional, além de novas formas de cooperação entre agências de inteligência, agências de segurança e todas aquelas que mexem com lavagem de dinheiro. A gente tem sempre batido na tecla, Yuri, e de novo é importante colocar essa bola no chão, como eu já falei. Nenhum governo, em tese, defende, muito menos publicamente, né, a pauta ou a causa dessas organizações. Mas o que está em discussão nesse momento é, número um, se esse tipo de designação causa, de fato, efeitos positivos e traz contribuições relevantes no combate ao crime. Então, essa é uma primeira dúvida, quer dizer, é efetivo esse tipo de caminho? As experiências em outros países deixam dúvidas se, de fato, essa designação faz com que o combate ao crime aconteça mais rapidamente ou de forma mais acertada. A outra pergunta que não quer calar é quais são os efeitos colaterais dessa medida, efeitos que muitas vezes podem justificar ações quase que como um pretexto para outros interesses escusos que os países possam ter, inclusive na sua agenda protecionista, que não necessariamente tenha como bandeira o combate ao crime em si. É por isso que a gente tem falado tanto sobre a apreensão no mundo empresarial e também no mercado financeiro, porque esses bancos e essas empresas que têm exposição aos Estados Unidos, elas, claro, por um lado, vão ter que aumentar os seus mecanismos de compliance para evitar qualquer tipo de contato, ainda que indireto, com estruturas ligadas às facções, o que é bom do ponto de vista da saúde dessas organizações, mas elas estão também inseridas num contexto em que elas podem sofrer acusações cada vez mais facilitadas, que visem favorecer interesses de terceiros em relação aos Estados Unidos e atrapalhem a realização de negócios, né, aqui no Brasil, encarecendo, inclusive, esses custos para todos nós brasileiros. Então, difícil esse cenário, viu, Yuri?